Salve, galera! Tá começando mais um 12cast. Estamos aqui com os nossos convidados. O primeiro convidado é o João Paulo, ele é o astrofísico. Salve, João Paulo! Salve! Estamos aqui também com o campeão de jiu-jitsu, Gabriel. Salve, Gabriel! Os. E também estamos aqui com o professor de educação física e mestrado em filosofia, Enzo. Solta a vinheta. Gabriel Wais, conte um pouco sobre a sua história, o que você tem para contar sobre ela hoje. Bom, então, na minha adolescência, eu comecei a fazer o jiu-jitsu por uma questão de saúde. Eu comecei no jiu-jitsu, a minha saúde estava bem precária, eu estava, assim, necessitando de emagrecer ou era óbvio. Daí eu vejo o jiu-jitsu como uma oportunidade que me deu de mudar de vida. E hoje eu estou até hoje aí. Sim. Você, João Paulo, sua história, o que lhe motivou a fazer A o que minha faz? história, eu nasci no Brasil, só que eu acabei, minha família querendo um emprego melhor, essas coisas, acabou pegando um visto, uma dupla cidadania para ir para os Estados Unidos. E lá nos Estados Unidos, como é um país de primeiro mundo, a gente, se esforçar, consegue as coisas. Eu entrei para fazer a faculdade, para ser um astronauta. E eu entrei e até hoje também. Vocês, conte um pouco sobre a sua história. Bem, até um pouquinho curioso, né? Eu sou uma história muito comum da maioria das pessoas. Eu vim, principalmente no Brasil, nasci na Bahia, de uma origem muito pobre, de certa forma, que, apesar de ter uma família bem rica, vinda da Europa e tal, mas eu vim de uma origem muito pobre, mas desde sempre eu obedeci os estudos, porque eu via nisso daí uma oportunidade, a única saída que eu tinha. Nunca fui muito talentoso no futebol, porque, inclusive, na maioria do que se pensa do Brasil, até fora do Brasil, é que um jovem vai querer ser jogador de futebol, mas eu nunca nem almejei isso, porque eu nunca tive talento, sabe? Então, eu me encontrei nos estudos, mas sempre gostei de esportes. Já fui praticando jiu-jitsu, igual o meu amigo Gabriel, que somos amigos desde a infância, inclusive, e sempre me interessei por esportes. Quando eu terminei o ensino médio, eu comecei na faculdade. Primeiro me interessei por educação física, terminei, cursei, fiz doutorado em educação física. E após isso, eu cursei filosofia porque eu sempre me interessei muito por essa parte humana, de entender como a vida funciona. E hoje eu ando pelo Brasil, dou palestras, falo com várias pessoas sobre a minha experiência de vida e tento passar o que eu aprendi para essas pessoas, entende? Gabriel Aires, o que te motiva a fazer o que faz? O que te mantém motivado? Bom, atualmente eu sou professor de jiu-jitsu, eu tenho mais de 500 alunos, então a minha motivação é estar lá todos os dias, ver o sorriso das crianças aprendendo lá a posição e tal, isso me deixa muito feliz. Tipo, muitas crianças que podiam estar lá na rua, ao invés de estar lá fazendo uma coisa boa para a vida. Você, João Paulo, o que me motiva todos os dias a fazer o que faz? Pô, eu gosto muito do meu trabalho pela questão de exploração do nosso sistema universal, né? A NASA lança diariamente foguetes para fazer satélite. Daí é isso, a gente vai lá, faz pesquisas que ajudam a humanidade a entender mais sobre o nosso sistema universal. Inclusive, inclusive a minha. Eu sempre fui também muito voltado para essa área das exatas, sempre me interessei por física. Encontro na astrofísica, inclusive, uma coisa que a gente vê muito na astrofísica, que é pensar verdadeiramente o que é de fato a vida, inclusive, falando até de esporte, para muita gente está reunindo inúmeras formas diferentes de como lidar com a vida, de trajetória de vida. Eu encontrei foi nos esportes o meu conhecimento e o que eu quero para mim mesmo, entende? Eu busquei, de certa forma, o meu entendimento e a minha vivência através do esporte. O João Paulo me encontrou na astrofísica porque, inclusive, muito na astrofísica faz a gente refletir sobre a nossa vida, entende? É inclusive, um dos meus trabalhos que eu faço palestra justamente sobre isso. Por isso mesmo eu me interessei por filosofia. Isso aí. A gente sabe, a gente está aqui para perguntar, fazer algumas perguntas para vocês. Nosso é livre aqui, tá? Vocês três podem responder as perguntas. Mas com o nosso tema autoconhecimento e identidade.
que é uma coisa assim bem discutido pelos psicólogos de hoje em dia. Então a gente vai falar um pouquinho sobre o esporte, sobre o jovem, sobre autoconhecimento, sobre identidade. Pro Gabriel, dentro do esporte, a gente sabe que hoje, no mundo atual, tipo, o esporte agrega os jogadores com deficiência. A gente sabe que, tipo, antigamente não era tão assim, né? Hoje, ano passado teve as Paralimpíadas e no mundo deu mais de 4.000 jogadores e mais 750 medalhas. Só que, assim, o esporte em si não é só o esporte que a gente vê que ele precisa de uma preparação física, né? Todo atleta com certeza precisa de uma preparação mental. Eu queria saber de vocês, tanto eles que é professor de educação física, como que vocês lidam com essa pressão, às vezes, que causa assim, na mente de vocês, alguns dias antes de disputar um campeonato? Assim, pra mim, não existe pressão. Porque se eu estou ali treinando, me dedicando todo dia, a minha disputa vai ser fácil. Pressão tem que ter aquele que não treina nenhum dia e que vai lutar lá um campeonato com gente que treina todo dia. Aí tem a pressão. A preparação é muito disso. A preparação mental, a gente está falando justamente sobre principalmente a mente, como a mente dialoga com o corpo. Quando você está confiante do que você faz, quando você sabe o teu potencial, quando você treina todo dia, você sabe que tu está preparado. Principalmente a parte importante do que é o esporte. A preparação mental está junto com a preparação física. Porque se você não tiver preparação física, você não vai ter mental. Isso é muito diferente do que muita gente fala, que a preparação mental é mais importante que a preparação física. Eu enxergo o contrário, porque se você tiver a preparação física, você muito provavelmente vai estar mental, porque você vai conhecer o seu corpo, vai conhecer as suas capacidades. Sim. Agora o Glenderson vai ler uma pergunta Uma no pergunta no chat. chat que acabou de chegar, do @Beatriz BD. Qual a relação entre a filosofia, o esporte e a astronomia? Bem, iniciando, acho que é uma pergunta bem fácil, né? Já que a gente iniciou a nossa bate-papo, a gente está falando sobre isso. A filosofia é a busca das causas primeiro, falando de forma bem superficial. É você buscar o sentido no que é a vida, no que é o universo, digamos assim. E aí dialoga principalmente com a astrofísica. E, pô, principalmente a gente fala sobre o Brasil, né? Dentro do esporte, pô, muita gente que não tem capacidade, não tem desde a infância, não tem a estrutura familiar, financeira correta para embarcar no meio dos estudos, no meio acadêmico, encontra como o Gabriel encontrou o esporte, que é a sua filosofia de vida de fato, o seu sentido de vida de viver através do esporte. E eu enxergo completamente a filosofia como um arcabouço muito ligado a essa parte da vida que é a parte esportiva. No jiu-jitsu, a filosofia por trás é incrível. Porque tu coloca o teu adversário numa situação de completa submissão, onde tu tá completamente tendo domínio sobre o corpo dele. E tipo, mesmo ele estando lá embaixo, depois que acaba a luta, os dois levantam, se cumprimentam, mostrando respeito, que é a arte marcial em si. Acima de tudo é o respeito. Independente de quem perdeu, de quem ganhou, os dois continuam se respeitando. Eu só queria fazer uma pergunta, se pudesse mudar, conceder para os entrevistados, que é tipo, jiu-jitsu e karatê são a mesma coisa ou não? Não, jiu-jitsu e karatê são completamente diferentes. A única coisa que tem parecida é a vestimenta, no caso é o kimono. Parecido. Karatê são golpes de acerto e tal, chute. Jiu-jitsu, Golpes de contato. golpes de contato. Jiu-jitsu é luta agarrada, digamos assim. Onde tu vai derrubar o inimigo, vai finalizar ele, vai imobilizar. É bem diferente, sim, as duas artes marciais. Tem mais uma pergunta no chat da Duda. João Paulo, será que descobriremos vida em outro planeta? Bom, depende de qual vida, né? Se estiver falando de vida extraterrestre, que é acreditar que a gente veja em filmes, bom, até agora não sabemos a resposta, mas provavelmente não, né? É meio difícil. Mas existem, se for contar toda a vida, existem várias moléculas ao redor do universo, em outros planetas.
até trazendo até um outro tema, é muito curioso, né? Um pensamento das pessoas, tipo, pô, querendo perguntar sobre vida em outro planeta, mas não, tipo assim, não sabe nem a própria vida, não sabe nem quem são aqui dentro da Terra. Por exemplo, as pessoas aqui discutindo temas, por exemplo, como o aborto, que entra justamente no tema sobre autoconhecimento, identidade. Cara, a gente considera, por exemplo, bactérias dentro lá de... Por exemplo, se a gente encontrasse uma bactéria na Lua, a vida terrestre foi encontrada, começou aqui na Terra através de bactérias, tipo assim, que vieram lá da Terra, e aí a vida evoluiu. Mas a gente então, no final da volta, a gente não considera sequer o feto dentro da barriga das mulheres uma vida. Então é muito curioso a discussão, que está muito na parte da conversa entre astronomia, física e filosofia, que é algo muito curioso da vivência humana e do pensamento. Algum sentido para a vida? Cara, como eu posso dizer, eu estava em casa, né? Esse dia eu estava em casa conversando com minha mãe, tipo assim, a gente tem uma discussão muito curiosa do que, quando as pessoas falam, tipo assim, vencer na vida, o que seria vencer na vida, assim, se sentir bem-sucedido, tá ligado? Eu entendo que o sentido da vida é você procurar não sentir, tipo assim, frustrações, né? Você não lembrar das frustrações quando você chegar lá no final da sua vida, você não lembrar das frustrações que você enfrentou durante a vida. Ela serve de aprendizado, mas a vida encontra justamente um sentido dela ser bem sucedida, que você leva uma vida bem legal, é quando você chega no final dela e ignora as frustrações, você só lembra de tudo que foi bom, entende? Como faz pra manter o brilho da pele? Ai, caramba. Famoso. Eu acho que é meio que... Verdade. Então, entrando um pouquinho sobre esse assunto aí que falou, a gente aqui falando um pouquinho sobre identidade, é livre que tá pra vocês falar. A identidade, tipo, de uma pessoa hoje, ela não é algo que ela simplesmente coisa agora, é uma coisa construída, né? Foi construído como sempre com os primeiros contatos através da família, né, que interferem muito. Mas uma pergunta para todos aqui, vocês acham que a comunidade, hoje a gente tem meios de comunicação e tal, a comunidade ela interfere na criação da nossa identidade ou tipo, isso depende de nós mesmos? Eu vou depois passar a bola para os meus companheiros aqui de bancada, mas tipo, eu enxergo hoje que os meios de comunicação, tudo que envolve esse meio universal, todo esse conceito universal sobre a nossa vida em sociedade, seja os meios de comunicação, os meios familiares, o nosso meio social em geral, é o que mais influencia na nossa identidade. Não é nem mais a nossa família como era há 50, 60 anos atrás. Hoje em dia, a gente depende, basicamente, os nossos valores enquanto ser humano são construídos por causa desse meio social extra-familiar. Quando você olha há 80 anos atrás, 80, 70, 60 anos atrás, onde a mulher não tinha oportunidade de trabalho fora da sua casa, onde o trabalho dela era só criar o bebê, não estou criticando essa saída da mulher para fora de casa. Uma coisa de bom tinha, porque os filhos eram criados com uma identidade, valores bem esclarecidos, coisa que hoje não se tem. Quando você olha, é muito raro você ver hoje um filho que é criado pela mãe ou pelo pai, sempre numa creche, passando quase o seu berço da infância todo com pessoas familiares, entende? Então é muito difícil você criar relações de valores vindos da família e sempre vão serem refletidos os valores dessa pessoa quando elas crescerem no espelho da sociedade, muito do que a sociedade vê. Um exemplo disso é a rede social. Você entra na rede social, uma homogeneização cultural mesmo, de opiniões, ideologias,
que não tinha há 80 anos atrás. Você sempre via uma discussão muito difundida entre as pessoas, coisa que hoje não tem. Sim, pra finalizar, aqui pra vocês três, se vocês pudessem dizer uma coisa que hoje mudaria a vida de um jovem, o que vocês falariam aqui para os nossos telespectadores? Bom, eu vou dar o meu exemplo, como o que mudou a minha vida. Cara, procurar fazer um esporte. Tipo, muitos jovens hoje só querem saber de farra, de rua. E tipo, Os jovens isso... hoje se entregam às drogas. Cara, isso destrói a vida da pessoa. Destrói a vida da pessoa. Então, um conselho que eu diria, procura um esporte, vai socializar. Procura fazer o que gosta. É o que gosta, né? Tipo, Não entrando somente nesse aspecto, mas tipo assim, primeiro você não fazer coisa ruim. principalmente na nossa na vida dos adolescentes, que são jovens, a nossa maior audiência é a audiência dos jovens, tipo assim, são muito impossíveis, acham que tipo assim, vêm conquistar o mundo e o desejo deles atual é o desejo deles para primeiro tem uma certeza. Não enxerguem no que vocês querem agora como algo para a vida toda. Provavelmente vai ser algo momentâneo. Seja um namoro, seja uma profissão, seja um hobby. Não enxerguem isso daí para a vida toda. E outra, quando vocês enxergarem algo que possa mudar, vocês gostam mesmo, vejam mesmo se aquilo dali vale a pena, sabe? Porque aquilo que eu falei de frustrações é muito isso. Algo muito grande destrói a vida das pessoas, como disse o nosso amigo Gabriel, tipo, quando você difunde já sei o que é certo e errado, você já evolui o seu espírito para a sua vida em sociedade, para a sua vida no futuro, entende o que eu quero dizer? É tipo assim, tenha certeza daquilo que tu quer fazer, mas não seja burro nessa certeza, sabe? Não se prenda a isso e mude, porque principalmente na fase da vida adolescente, você, pelo amor de Deus, você muda de ideia a cada 2 minutos, muda de hobby, muda de desejos, sobre percepções sobre a vida muito rápido. Então não dá para tu analisar nessa fase prematura da vida, imatura principalmente, o que tu vai querer ser para a vida. Porque se tu decidir errado, muito dificilmente você vai reverter isso. E quando tu chegar lá na sua vida, lá no futuro, você vai ter uma vida que eu não enxergo como uma vida decidida. Que é cheia de frustrações e e repreensões sobre a vida, sobre tudo que você passou, entende? Para finalizar, João Paulo, o que você diria para os nossos... Eu diria que não é para desistir dos seus sonhos, como vocês podem ver, eu era uma pessoa normal que vivia no Brasil, agora estou nos Estados Unidos sendo astronauta, né? Muita gente, de certo, tem esse pensamento de que, porque eu nasci pobre, agora eu não vou conseguir nenhum status mais nada, um pouco mais avançado, né? Lá não precisa de ser tão rico, mas tentar conseguir uma coisa melhor para mim. E essa questão também de se conhecer, se eu me conheço, eu vou saber o que é melhor pra mim, porque eu sou uma doutrina de vida, como o Enzo falou. Mas se eu me conheço, aí eu não ligo para aquilo que os outros falaram, vamos dizer assim. Porque eu creio que muitas vezes várias pessoas chegaram pra gente falar, tipo, tu não vai conseguir e tal, porque você nunca vai ir pra lá. Aí olha só onde tu tá agora, né? Então, tu se conhecendo, sabe? Tu teve esse conhecimento da tua identidade, tu disse, não, é isso que eu quero, eu posso fazer isso, aí tu foi lá e fez e tá aí. Sim, por isso mesmo, eu simplesmente tinha esse sonho já, no Brasil era meio difícil, e quando eu cheguei na América, foi uma das primeiras coisas que eu tentei fazer, e deu certo, graças a Deus. E é isso aí, galera, a gente fica por aqui, E esse foi o nosso 12cast. até o próximo. Beijo.